Salve galera, sejam bem-vindos para o nosso último episódio dessa série Divisões da NFL 2021. Quando a gente faz a análise das divisões, de como a gente acha que vão render os times, qual será a campanha que eles vão demonstrar, quem vem bem, quem vem mal para essa temporada. E a gente vai falar sobre a divisão que gerou uma polêmica no passado, não sei se todos se lembram que o Marcelo cravou que ia dar Browns 11-5, né? Então, chegou a hora da gente fazer as apostas e pagar elas. E então vamos lá. Mas Cara antes de de começar, arrogante, cara de arrogante do Marcelo aí, ó. a gente vamos fazer as apresentações. Eu sou o Rodrigo Menezes e tenho aqui comigo o Marcão que já se antecipou falando Olá, amiguinhos, como estão? Bora pra NFL. e também o Marcelo Camin, que Fala, é o galera. nosso Nostradamus de Cleveland. Ô, quem dera, hein? Foi só Cleveland, né? Acho que eu acertei. O resto, puta que pariu. Fala, galera. Vamos pro último episódio. Muito bom. Bom, para contextualizar, estamos gravando esse programa no dia 20 de agosto, então qualquer informação que a gente passar aqui e mais para frente surgir qualquer notícia que desminta ou que algum jogador se lesionou, infelizmente nós não temos controle sobre isso, né? Bom, Marcelo, vamos encerrando então essa série de divisões, vamos falar sobre a AFC Norte, explica aí para a galera como é que a gente está usando nossos critérios, para quem ainda não sabe, e manda bala aí, toca o programa. Bora. Vamos lá. Por que a gente deixou a AFC Norte por último, né? O último programa aí, como o Rodrigo já comentou, dessa série que a gente está falando das divisões. Porque a gente ranqueou as divisões de acordo com o número de vitórias que eles tiveram a temporada passada, tá? Então, a AFC Norte ficou aí com 60, mais ou menos 60% de aproveitamento o ano passado, tanto que foi a única divisão que classificou 3 times para os playoffs do ano passado, sendo aí que o terceiro colocado ficou com 11 vitórias e 5 derrotas. Então, foi uma divisão bem disputada. E dentro da divisão, a gente está falando do pior time, para o time que teve menos vitórias, para o time que teve mais vitórias. Então, começando aqui, vamos começar pelo Cincinnati Bengals, que o ano passado teve 4 vitórias e 11 derrotas, muito devido à lesão prematura, digamos assim, do seu franchise quarterback, Joe Burrow, né? Ele foi draftado na primeira escolha geral do draft do ano passado, desculpa, infelizmente se lesionou. Eu não lembro se foi no quarto jogo, quinto jogo, enfim, mas ele se lesionou, enfim, o Cincinnati Bengals acabou indo com o seu quarterback reserva durante o restante de toda a temporada. Mas vem muito, eu diria, muito bem montado também de novo para esse ano. Eu vou começar a discussão aí do Cincinnati Bengals com uma polêmica que a gente teve, digamos assim, no draft, tá? Que foi a primeira escolha do Cincinnati Bengals, que foi a quinta escolha geral do draft, e eles draftaram aí Ja'Marr Chase ao invés de Penei Sewell. Tá? Como a gente falou, Joe Burrow se lesionou o ano passado, muito por conta da linha ofensiva, que era muito fraca, digamos que ainda vamos ver, né, como que vai ser essa temporada. E nessa posição, o seu franchise quarterback se machuca por causa da sua linha ofensiva. Você no draft desse ano tem a possibilidade de draftar aí o melhor prospecto de linha ofensiva e não faz isso, opta por um wide receiver. O que a gente pode esperar de Cincinnati Bengals nesse ano, Rodrigão? Porque Joe Burrow vai apanhar de novo? Vamos ver, né, se ele vai apanhar de novo. Acho que só antes de mais nada, a lesão do Burrow foi na semana 11, no jogo contra o Nossa. Washington Football Team. E, cara, vamos lá.
Eles perderam o Penei Sewell, isso é um fato. Apesar de que o Sewell no primeiro jogo em Detroit não foi bem, né? Tomou um certo baile ali, mas ok, é um jogador de linha ofensiva, às vezes demora para se adaptar. Mas eu acho assim, você tinha a chance de reforçar sua linha ofensiva e você passa para pegar um jogador que talvez não precisasse, né? Mas tem uma justificativa. O Ja'Marr Chase, ele é um jogador que chega para substituir o AJ Green. Se é no mesmo nível ou não, o tempo vai dizer. Mas aí a gente pergunta, né? Pô, mas eles têm o Tyler Boyd, o T. Higgins, por que não confiar num desses dois? Porque eles não têm características de ser wide receiver principal. E aí você tem o Ja'Marr Chase, que é um jogador que tem a estatura, o porte físico e a habilidade, né, o potencial de ser o principal wide receiver do time que ele fosse, e que já jogou com o Joe Burrow. Então você confia no entrosamento, confia nisso e arrisca, né? E na sequência, o Bengals até trouxe o Jackson Carman, que é um tackle que veio de Clemson, que é uma equipe boa, a equipe do Trevor Lawrence, tinha uma proteção muito boa também para cima do Trevor Lawrence. Trevor Lawrence sempre teve uma linha ofensiva boa, só que o Carman não é esse jogador do nível do Sewell, não é um jogador de nível tão sensacional. No wildcard, no free agency, o Bengals também trouxe um bom left tackle, o Riley Reef, que veio do Vikings, é um left tackle que tem seus altos e baixos e tal, não sei o que, mas o cara tem 33 anos e ainda é um dos melhores da liga, né? Então, a questão da idade pode pesar, mas ele reforça principalmente a proteção ao Joe Burrow. A questão que fica é o seguinte: como é que vem o Joe Burrow para essa temporada? Porque ele também tem que melhorar as leituras dele, a orientação para a linha ofensiva, porque o trabalho do quarterback também influencia na linha ofensiva. Porque se o quarterback não consegue ler uma blitz, se aproxima dele, não consegue orientar, fica difícil. Vai lembrar que quando você vê a linha ofensiva se alinhando ali, tá, não sei o quê, eles estão no mesmo nível da defesa. Eles estão abaixados. O quarterback muitas vezes está olhando, lendo e tal. Então o quarterback tem uma leitura mais completa do que pode se desenrolar na jogada. E o Joe Burrow precisa evoluir isso. Entendeu? Porque ele evoluindo isso, ele vai ajudar a se proteger melhor. É só vocês verem como o Tom Brady, ele dá os chiliques dele com a linha ofensiva, e muitas vezes parece que assim, o chilique que ele dá é do tipo, eu avisei que o cara ia vir por aqui, eu falei que o cara ia fazer tal coisa, e você não marcou, você não prestou atenção, você não fez tal coisa. Você percebe que a expressão do Tom Brady é muito de tipo, daquela coisa, daquela pessoa que está certa. Então, o grande quarterback ele tem que fazer uma leitura sensacional da defesa, ele tem que orientar a linha ofensiva. Então, o Joe Burrow precisa melhorar isso. Nos primeiros treinamentos do training camp, né, dos primeiros dias do training camp, o Joe Burrow teve dificuldade para conectar passes, que mostra que pode ser uma questão de falta de confiança no joelho, uma falta de confiança na linha ofensiva, uma falta de confiança nos companheiros dele, ou simplesmente o cara ainda está sentindo dor no joelho. E isso é uma preocupação. Porque é uma linha ofensiva que vem de uma temporada difícil, vem tentando evoluir, vem tentando melhorar, e vai ter o seu quarterback ali receoso de lançar um passe ou outro. Nos dias seguintes parece que ele andou melhorando já parece que já está no nível normal, e agora quem parece estar com problemas é o Ja'Marr Chase, que tem dropado alguns passes importantes. Mas ok, vão se ajustando, ainda tem tempo para melhorar isso daí, mas eu acho que assim, a situação de Cincinnati é um time que evoluiu de 2019 para 2020, talvez não no nível que se esperasse, mas a lesão do Joe Burrow interrompeu aí talvez uma curva de crescimento, e para essa temporada tem que vir melhor. Eu ainda acho que é o pior time da divisão, somente falando desse ataque, dessa linha ofensiva, que é uma grande incógnita, como é que vai ser, ninguém sabe como é que essa linha ofensiva vai funcionar, ninguém sabe o que esperar dela. O Joe Mixon teve uma temporada também complicada em 2020, se lesionou. Como é que um running back que se lesionou volta? Ele volta bem, não volta? É um jogador que tem uma capacidade incrível, mas se não estiver bem fisicamente, esquece. E aí acabou o ataque do Cincinnati. Então vamos ver aí. Esse ataque de Cincinnati pode ser um ataque muito bom, mas tem muitas dúvidas, muitos questionamentos, e por esse motivo ele não tem como fazer frente a nenhum dos outros 3 times da divisão nesse momento. Pô, eu ainda vejo também ele como o time
mais fraco, aí o elo fraco da divisão mesmo, mas ele está em reconstrução. É um time que a gente viu já que há um tempo está com campanhas muito ruins e está utilizando o draft. Desculpa de novo. Está utilizando o draft para se reestruturar como time, né? E o Rodrigão comentou bem, né, Marcão? O Bengals tem aí o potencial de ter o melhor grupo de ataque que a gente já viu, né? Joe Mixon, T. Higgins, Tyler Boyd, agora Ja'Marr Chase, Joe Burrow como prospecto, né? Como orquestrador de tudo. Tem boas perspectivas. Sim, também. Então tem boas perspectivas, né, Marcão? O que você espera aí? Cara, eu acho que passa muito, e isso vai, assim, tudo essa prévia que o Rô falou, ela recai sobre uma pessoa, sobre o Zac Taylor. O Zac Taylor ele foi bastante cobrado, porque assim, muita gente vincula a imagem dele, não por outro motivo, por ter trabalhado com o Sean McVay em Los Angeles, e por isso até ele teve esse presente que foi treinar o time de Cincinnati, e ele vai ser muito cobrado. Aumentou o grau de cobrança a partir do momento que ele, no ano passado, teve o Joe Burrow, que foi a primeira escolha, muito acertada, porque era o jogador mais esperado a ser escolhido naquele draft, e ainda teve boas pescas, né? Que foi principalmente o T. Higgins, né? Que foi uma realidade. Ele, para mim, foi até mais protagonista do que o AJ Green na temporada passada. Acho que isso aí todo mundo deve pensar isso. O AJ Green sempre foi um jogador que sempre teve muito potencial. Acabou não explodindo, mas era um jogador verde, entende? Não chegou a amadurecer. E, e como vocês falaram bem, o time tem jogadores muito interessantes. Só que o que mais pesa, e assim, no draft a gente assistiu, eu assisti pela ESPN, vou falar a real, e foi falado muito isso, na hora da escolha, eles tinham o Penny Sewell para ser escolhido. E a gente fala isso muitas vezes, a questão da saúde do Joe Burrow é muito importante. Um quarterback voltando de lesão, o Rodrigo falou muito bem, como é que ele vai lidar com isso? Então, além da questão física, que é muito importante, a gente não discute a medicina na NFL, que deve ser mais que primeiro mundo, é a questão psicológica do cara, de saber que aquele joelho, foi o joelho, se não me engano, foi, né? Desculpa, eu não cheguei a não lembro. Foi o joelho, exatamente. E ele não chega. Psicologicamente, o cara vai ficar afetado, e vai ficar. Por isso que a gente enaltece tanto o Alex Smith por tudo que ele passou e ter voltado. Então, assim, a cobrança em cima do Zac Taylor vai aumentar muito. Existem muitos treinadores muito bons que se provaram, e essa é uma grande chance para que ele faça isso. O time melhorou no todo. Se você pegar o time como um todo, melhorou. Eles tiveram a saída do Ed, o Carl Larson. Desculpa a minha pronúncia. Esse mesmo. Só que eles só pegaram o Trey Hendrickson, que dói no meu coração falar isso, que teve 13 sacks e meio na temporada passada, que eu sei de cor, não sei por que motivo, eu sei de cor. E assim, um jogador que, se ele tiver tudo que ele fez na temporada passada, se ele fizer novamente, ele vai ser um dos grandes edges da temporada. Então, assim, o gargalo vai aumentando porque os jogadores estão chegando, jogadores melhores, a gente pode dizer. Ainda teve a chegada do Ja'Marr Chase, que é uma realidade, assim, como o Rodrigo falou, ele não foi tão bem, assim como o Penny não foi, mas eu acho que a gente tem que dar esse primeiro voto de confiança para os jogadores que estão se adaptando para uma subida de degrau. Então, a gente tem que chegar ao que o Zac Taylor vai fazer. Ele está numa divisão extremamente competitiva, que é o mais importante pensar. Não posso afirmar que é a mais forte, mas competitiva para enfrentar Baltimore Ravens 2 vezes, Pittsburgh Steelers com uma defesa tão forte 2 vezes, e Cleveland Browns com tudo esse potencial que a gente está esperando. Então, assim, eles vão ser muito cobrados, que é isso que a gente tem que enxergar. Então, principalmente o Zac Taylor, ele vai ser o alvo da cobrança. Porque, querendo ou não, o Joe Burrow é um cara que tem potencial para ser o franchise player do time. Provavelmente será daqui em alguns anos também. Só que isso tudo, mais do que nunca, passa pela capacidade que o treinador tem de fazer o time jogar por ele. Então, é isso que a gente tem que esperar.
E tem uma questão também aqui, que é o calendário, né? O Cincinnati Bengals é um time que está se construindo, está evoluindo, e tem o quinto calendário mais difícil da temporada. O quinto, não, o sexto. 52,9% de dificuldade, né? De combinação, de média de campanha da temporada passada dos adversários. E isso para um time que tem muitas dificuldades no seu elenco, muita coisa para se provar. Então, assim, é um time que vai ter que crescer na adversidade. Porque só vai ter adversidade nessa temporada. Não vai ter uma tabelinha tranquila, um caminho tranquilo. Então, a gente tem que ver como é que esse time vai lidar com essa questão. Eu acho que a defesa dos Bengals é praticamente a mesma da temporada passada. Muda jogador, mas você muda de jogador de uma qualidade X por outro de qualidade X. Você não teve grandes mudanças, grandes evoluções. Os jogadores draftados também não são jogadores playmakers, são jogadores que podem compor bem um time, mas talvez não sejam grandes atletas, grandes diferenciais. Jamar não, Rô? Não, no caso, não, o Chase talvez, mas aí eu falo mais dos jogadores de defesa, né? Que são jogadores que não vão chegar para ser assim, a princípio não vão chegar e ser os jogadores da posição na NFL, vão estar sempre na disputa por Pro Bowl e tal. Não tem cara disso. Podem ser excelentes, vão compor muito bem uma defesa. Pode acontecer isso daí. Mas você vai ter que tirar muito mais de um coletivo do que um individual. Não tem um Aaron Donald da vida, por exemplo, e muito longe de ter isso daí. Então, assim, é um time que vai ter muita complicação. E só para corrigir a informação que eu dei, eu quis falar do tight end do Bengals, porque eu acho que é um bom jogador, só que não é mais o Tyler Eifert. Tyler Eifert está no Jaguars. É o CJ Uzomah, que é o tight end que eu acho que é bom. E que é uma puta qualidade que pode ajudar. O Eifert é um cara que só se machucava também, aquele styling de vidro, sabe? Então, aliás, eu sei que aqui a gente não é a pauta, né? Mas, cara, Tim Tebow cortado, que tristeza, né? A gente pode fazer um programa exclusivamente para falar dessa lástima que o Jaguars fez. Vendeu, foi a maior venda de camisa que o Jaguars teve esse ano, e vai cortar o cara. Não é possível. Porque é o American Boy, mas enfim. Só para constar, o Cincinnati Bengals ele tem a obrigação de melhorar no ataque, porque foi foi uma das 5 piores ataques da temporada passada e uma das 10 piores defesas. Então, assim, a tendência é melhorar. Então, esse é o ponto, entendeu? O gargalo aumentou, só que não dá para ser. Será que dá para ser pior? Eu acho que não dá. O Rodrigo falou bem do calendário, é importante mencionar, enfrentar 2 vezes cada um desses times que eu falei, mas é um time que está em franca evolução. E lembrando, a gente sempre fala sobre isso. É um time que a gente visualiza para ser melhor daqui 2, 3 anos, que é muito isso que o draft sempre faz com os times. Então vamos dar uma olhada na evolução do Cincinnati, sem pretensões muito agressivas. Boa, bem pontuado. E só para contextualizar todo mundo, essa divisão como um todo tem um calendário mais difícil. Dos 6, 7 times que estão no topo do calendário mais difícil, todos esses 4 estão lá. O Bengals é que tem o calendário mais fácil dentro da divisão, não é? É o Browns. O Browns? É. Boa. O Bengals é o terceiro, é o segundo mais fácil. Ou o segundo menos complicado. Segundo menos difícil. Se você pensar bem, uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto a gente falava sobre isso, o Cincinnati Bengals era meio que o saco de pancada dos times nessa divisão, pelo menos nos últimos 2, 3 anos. Desculpa pensar assim. Hoje já não é mais. Eu creio que os times fatalmente vão vencer. Provavelmente o Baltimore, o Cleveland pode vencer os dois, mas pode dar muito jogo contra Pittsburgh, só que ele não é mais saco de pancada como era, na minha opinião. Boa. Sem problema. Eu ainda acho que é. Né? Eu tenho certeza que é. Eu acho que não se compara. E assim, o que vai desmentir a gente é como o Joe Burrow vai jogar. Porque se ele jogar mal, aí vai ser um puta saco de pancada. Eu volto aqui e peço perdão ao vivo para todo mundo. Porque... Não, e convenhamos, gente, sem demérito nenhum aqui em cima de Cincinnati, porque a divisão, como a gente falou da divisão de Los Angeles Rams, Seattle Seahawks, que a gente falou que o Seattle Seahawks é o time mais fraco da divisão, aqui é uma outra divisão também muito forte. Então, você tem Steelers, Browns, Ravens e Bengals, né? E são momentos diferentes. Você tem Steelers já começo de uma descendente, você tem o Browns e Ravens
talvez chegando no ápice do que eles podem, e o Bengals começando uma subida. E essa é a principal questão, não é? A gente não está vindo aqui falar o Bengals é o saco de pancada, não significa que a gente está ridicularizando o time, mas a gente tem que virar e falar, olha, um time que em comparação com os outros três tem um nível técnico abaixo, e consideravelmente baixo em relação aos adversários. E isso pesa, são 6 jogos que Cincinnati vai fazer só contra esses times. Então isso pesa muito quando a gente projeta uma campanha. Para mim, por exemplo, o Bengals chegar nos playoffs é loucura alguém apostar nisso, entendeu? Sim. E para mim não tem chance nenhuma. Não que o Marcão tenha dito isso, gente, eu estou só pontuando que por esse motivo de eu achar que é um time que não tem chance nenhuma de playoffs e vai enfrentar 3 times que brigam por playoffs, cara, essa diferença é notável. Então, eu acho que é um time que dificilmente vai ganhar algum jogo dentro da divisão. Concordo plenamente. Então, isso que eu tô falando, eu acho que não vai mais tomar tanta pancada, mas também também não chego a esse ponto de achar que vai vencer todos os adversários, mas eu acho que já não é mais unanimidade que vai apanhar tanto assim. É isso que eu quero dizer, mas vocês pontuaram bem. Boa, boa. Eu também concordo. Eu acho que os holofotes estarão em Joe Burrow, em como ele vai voltar, em como ele vai jogar, porque a gente não conseguiu ver, né, isso ano passado. Zac Taylor, eu não diria que ele está perigando aí no cargo, mas teve um primeiro ano 2019 muito ruim. 2020 a gente daqui a alguns anos, né, alguns anos para frente, a gente vai voltar em 2020 e falar, gente, ó, teve esse ano de 2020 que foi uma mudança geral no mundo, então não vai ser um ano para a gente também pegar como referência. E acho que esse ano, sim, vão olhar para o Zac Taylor, porque a defesa foi muito ruim, o ataque também não rendeu muito bem. Vamos ver como é que vai fechar esse time do Cincinnati esse ano. Beleza, senhores. Vamos para o próximo time aí, que ficou em terceiro lugar, com incríveis 11 vitórias e 5 derrotas, que foi Vai o o nosso coração Cleveland falando. Browns. Olha o coração falando agora. Ó que beleza, ó que beleza. Eu quase torço para o Cleveland Browns, quase torço. Mas, não, vou falar que tem um carinho, um afeto gostoso pelo Cleveland Browns, viu? Gostoso. Mas Que gostoso. que é gostoso. Ai, que gostoso. Mas vamos lá, um time que também teve uma off-season aí bem interessante, bem movimentada, trouxe peças muito interessantes, principalmente para reforçar a defesa, que já era, de certa forma, forte aí. Então, eu vou deixar o Marcão, que gosta das defesas, eu vou deixar o Marcão falar primeiro. Marcão, o que você espera desse time do Browns, que esse ano trouxe John Johnson, do Rams, trouxe o Jadeveon Clowney, que estava no Titans, trouxe o Troy Hill, que estava no Rams também, tem Myles Garrett já, então essa defesa, como que ela vai vir agora? Cara, adoro a defesa mesmo. Eu acho que o Cleveland esse ano vai ter uma defesa muito interessante de assistir. Eu vou começar direto com o Jadeveon Clowney, que eu acho que é primeira escolha de draft há uns anos atrás, e é um jogador que ele é um pouco cristalzinho. Então ele normalmente ele não fica nos times exatamente por não poder entregar, porque o time não sabe se vai acontecer ou não. Myles Garrett é uma realidade na NFL, para mim é um dos grandes defensores da liga hoje em dia. No Bailey, acho que está com 96, eu não lembro de cabeça, mas cara, ele jogando é maravilhoso, ele brigando com o Mason Rudolph, então é um negócio sensacional. Mas assim, eu acho que é uma dupla de edge de muito respeito na NFL. Para mim, a mais forte, obviamente. Se você tiver curiosidade, quem está ouvindo, se puder procurar no YouTube ou no Instagram, do Myles Garrett, o treinamento do cara é um negócio que é surreal. Surreal. O bicho é um tanque, ele já treina forte, e é porque ele aumenta esse nível, né? A defesa do Cleveland, ela já teve, obviamente, nos últimos anos, uma melhora impressionante por tudo que ele era. O que a gente falou do Cincinnati, na época que o Cincinnati estava bem com o Andy Dalton, o Cleveland era na NFL, que seria um saco de pancadas.
já conseguiu um mérito maravilhoso de ter ido para os playoffs depois de tanto tempo ano passado. Arrebentou com o Pittsburgh Steelers, porque ninguém pode falar outra coisa, foi um jogo fantástico. Pittsburgh deu um apagão no primeiro tempo e tomou uma cacetada, com muito mérito, porque o jogo foi totalmente favorável pro Sim, pro oh, meu Cleveland. Deus, pro Cleveland Browns. Foi um jogo, a começar por aquela primeira jogada ridícula que o center levantou a bola pro Big Ben, ele não conseguiu pegar, já teve um touchdown pro Cleveland. E com mérito foi até a semifinal de conferência. E é um time que a gente gosta de assistir. Isso é muito interessante de ver. É um time que a gente vai querer assistir, inclusive. Para mim, tem a melhor dupla de edges da NFL. Aí você pediu para eu falar de defesa, mas eu vou mencionar também o ataque, acho que o Rodrigo vai destrinchar bem. A gente tem que pensar que existe nesse time os dois dos grandes corredores da liga. Nick Chubb, fantástico, fantástico. Eu acho que ele, para mim, o ano passado foi o melhor corredor. Eu acho que ele, disputando com o Derrick Henry, né, obviamente, que é aquele trator, mas ele foi assim o que mais evoluiu, porque o Henry já era uma realidade. E cara, eu gosto muito do Kareem Hunt. Já falei isso para vocês algumas vezes. Eu me lembro que eu acho que o Rodrigo não foi. Eu fui. Primeiro jogo da NFL do Kareem Hunt foi contra o New England Patriots pelo Kansas City Chiefs, e ele era novato, obviamente, ele arrebentou o New England Patriots. Foi uma aula de correr. E ele tinha, sei lá, tinha acabado de chegar na NFL. Eu falei, cara, esse corredor é fantástico. É, assim, bem mais, ele jogou muito mais do que o Clyde Edwards-Helaire ano passado. Ele arrebentou, eu acho que aí ele teve todo aquele problema de agressão contra a namorada e tudo mais, mas pensando na parte esportiva, deixando bem claro, jogador que pode entregar muito para Cleveland, vai ajudar muito, é um segundo corredor de muita força na NFL. Além disso, uma coisa que me intriga muito, aí o Rodrigo fala sobre o ataque e tudo mais, é que falta um jogador que não jogou ano passado, e ele é a menininha dos olhos, né? Que é o Odell, que é tipo um Neymar da NFL pela questão midiática. É um jogador que ele vive. Sim, cara, ele é muito talentoso, tá? Deixar bem claro. Só que ele ainda vive daquela jogada contra Dallas, se não me engano, que foi aquela recepção do Giants fantástica. E não, sem tirar o mérito, para mim, uma das jogadas mais bonitas que eu vi na NFL, que eu vi, tenho pouca amostragem, mas ele é um jogador que ele precisa se provar de uma vez por todas como decisivo para a liga. Tá recebendo um bom salário e está no momento de mostrar. Baker Mayfield está no ano de contrato, de renovação de contrato, né, Rô? Assim, não é protagonista, ele não é o franchise player do time. Na minha opinião, Nick Chubb e o Myles Garrett são os melhores jogadores do time. Para mim, o Myles Garrett é o franchise player do time. E só que o Baker Mayfield ele evoluiu sim, a gente tem que levar isso em conta. Cleveland é um time que tem potencial para mim de chegar em final de conferência. Eu não sei se ele aguenta um Kansas City Chiefs, um Baltimore, um Buffalo Bills, mas eu acho que é um time que dá para disputar jogo. Num jogo de playoff que tudo se encaixa, como foi o ano passado contra a Pittsburgh, que já estava na descendente, eu acho que dá para o time sonhar com voos mais interessantes. Lembrando que, deixa eu fazer só um adendo, eu acho que o Cleveland está passando hoje, com essa evolução de escolhas de jogadores interessantes no draft, lembrando, Myles Garrett foi a primeira escolha, o Baker Mayfield foi escolha alta no draft, muitos desses jogadores foram escolhidos alto. Já Davon de outro time, mas também uma escolha alta de draft. Ou seja, o time foi modelado para começar a vencer. E eu acho que é chegada a hora do time dar o próximo passo e quem sabe daqui 2, 3 anos ser um time clutch na NFL. Então vamos esperar. Eu estou bem interessado em ver como vai acontecer. O encaixe do Odell também acho que é muito interessante, mas é um time que provavelmente vai passar muito na TV porque vai nos instigar para o que vai acontecer nesse ano. O que você acha, Rô? Fala aí, mano. Não sei se você vai perguntar alguma coisa para ele. Não, eu ia puxar, não sei se o Rô quer já falar, mas eu ia voltar um pouquinho para a defesa, porque o Cleveland Browns, ele focou muito nessa off-season, tanto na free agency como no draft, em jogadores de defesa mesmo. A gente falou de os com maiores nomes, digamos assim, mas também na free agency trouxe o McKinley do Raiders, trouxe o Malik Jackson do Eagles, enfim, tudo mais. Só que eu acho que a gente pode focar aqui agora nas duas primeiras escolhas do draft, porque ele draftou na escolha 26 o Greg Newsome,
um cornerback, e na 52 também um nome bem interessante, que é o Jeremiah Owusu-Koramoah, um linebacker. Então, pelo que o Marcão, né, colocou aí, né, Rodrigão, o ataque, ele tá bem montado, ele tem muitas peças boas. Então, ele veio focando bem na defesa. O que você acha? Você acha que o conjunto agora fechou? Esse Okosuramu aí, cara, ele é gigantesco. Acho que ele é do tamanho do Miles Garrett. Desculpa, Rô, só pra falar assim. O bicho é muito grande. Não, é um baita jogador. Só tem um problema que falta um pouco de disciplina, às vezes, disciplina tática para ele poder. Por isso que ele só saiu na segunda rodada, né? E questão física também pesa um pouquinho para ele ter caído um pouquinho. Mas, cara, é como você falou. Nenhum desse. É interessante assim, a gente está falando de dois baita jogadores que chegam nas duas primeiras escolhas do Cleveland Browns e nenhum deles vai ser titular. Isso mostra a preocupação, não vou ser titular a princípio, né? Isso mostra a preocupação que o Cleveland teve de montar uma equipe forte e com reposição. Né? A gente está falando do Nilsson, ele é um baita de um cornerback, mas ele vai ser reserva de um tal de Denzel Ward, que é um dos melhores jogadores hoje da NFL. Precisa só parar de se lesionar tanto. Mas vai ganhar uma puta renovação em breve. Entendeu? O ponto fraco de Cleveland nos 2 últimos anos, a gente tem que admitir, é a defesa. A defesa de Cleveland tem jogadas e momentos sensacionais, mas falha. Ano passado, na temporada passada, na verdade, foi no começo desse ano, contra os Steelers, cara, o Big Ben, já velhinho, não sei o que, quase conseguiu fazer um comeback contra essa defesa. Lançou para mais de 500 jardas nesse jogo, que Pois perdeu, né, no é. jogo de playoffs, no wild card, mas teve uma recuperação fantástica, né? Pois é. Então, assim, é difícil você conseguir chegar em disputar grandes coisas se você não tem o melhor ataque da NFL e sua defesa não ajuda. E eu acho que o ataque dos Browns é muito bom, mas não é o melhor da NFL. Entendeu? Eu acho que tem a melhor dupla de running backs da NFL. Ponto. Parou aí. Né? Mas é um puta de um ataque, inegável. Mas continuando falando um pouquinho da defesa, o que mais eu achei interessante é que assim, não é só que eles reforçaram a defesa, mas eles reforçaram a defesa de forma consciente. Olha, eu quero esse jogador porque eu acho que esse jogador vai agregar para mim. Então, o Nilson pode fazer, às vezes, quando você precisar tiver 3 wide receivers, se quiser jogar com 3 cornerbacks, o Nilson pode fazer muito bem esse cornerback que atua mais pelo meio do campo. Uhum. Entendeu? E isso é interessante. Você ganha variação, você consegue ter alternativas dentro do jogo. E eu vejo hoje o Cleveland Browns um time muito mais bem preparado. Aí a gente puxa para o ataque. O Baker Mayfield evoluiu muito na temporada 2020. Mostrou ser um jogador mais seguro. É complicado eu virar aqui, chegar e falar assim: nossa, o Baker Mayfield é um jogador sensacional. Porque nós tivemos 2 ou 3 anos mais ou menos fraquinhos aqui em um ano passado bom. Como é que vai ser o Baker Mayfield 2021? Eu tenho dúvidas, eu não tenho certezas. Para mim, sendo muito sincero, Cleveland Browns é o favorito para ganhar essa divisão. É o favorito para chegar na final de conferência. Tem mais time que Buffalo. A defesa de Buffalo não tem a mesma força da defesa dos Browns. E eu acho que entre ataques, o jogo corrido de Cleveland me faz pensar que Cleveland tem uma vantagem em cima de Buffalo, em termos de comparação de time. E aquilo que eu falei semana passada, no programa passado, no programa retrasado, sobre o Kansas City Chiefs. Não é mais aquele Kansas City Chiefs que a gente viu nos 2 últimos anos ser muito forte. É o Kansas City Chiefs mais parecido com os playoffs, que sofreu para ganhar em todos os jogos. Principalmente sofreu para ganhar desse Cleveland Browns. Sim. Que teve até uma chamada muito questionável da arbitragem, né? Uma chamada que se fosse contra o Saints, meu Deus do céu, esse rapaz aqui estaria falando uma barbaridade. Mas assim, a gente tem que hoje projetando em termos de o que a gente vê no papel, né? Esse time do Cleveland é muito forte, mas depende da defesa encaixar legal, tem vários jogadores bons chegando, mas precisa encaixar,
e do Baker Mayfield manter o mesmo nível. Eu discordo num ponto que eu tô vendo um monte de gente falando, nossa, existe uma pressão gigantesca sobre o Odell Beckham. Eu acho que ele tá desacreditado. Acho que não tem uma pressão em cima dele. Talvez exista uma pressão pelo contrato que ele tem. Mas eu acho que assim, o Cleveland se lidou muito bem sem ele. Talvez até jogou melhor sem ele do que com ele. Era isso que eu ia pontuar. Jogou Entendeu? melhor. Ele estava vindo bem. O Odell, ele estava jogando bem. Eu acho que o Kevin Stefanski conseguiu aproveitar vamos dizer, domar esse jogador e ele aproveitar, jogar em equipe. Ele não é o estrela do time. Sim. E quando ele se machucou, porra, eu acho que o time ficou mais solto, na verdade. Pois é, e aí fica mais fácil de você encaixar o Odell num time que jogou solto, que jogou bem, encontrou o seu ritmo sem ele, do que antes que você tinha que achar o ritmo com ele, entendeu? Fazer o jogo rodar em cima dele. Ele chega agora, assim, se ele não for bem, põe o Landry no lugar dele, vai render. O Stefanski sabe que tem alternativas pro Odell Beckham. Então, eu acho que assim, ele tem a temporada que todo mundo vai estar olhando para ele e não está esperando que ele seja aquele jogador que a gente viu no começo no Giants. Que ele resgate o Cleveland É, Browns, né? Não, não é entendeu? mais. Não é mais. Ou todo mundo olha para ele hoje e fala assim: é o Lucas Lima do Cleveland Que Browns. isso, né? Nem o Santos quis o Lucas Lima, né? Entendeu? Então, assim, é um jogador que pode chegar ali, mas, assim, em termos de capacidade, de habilidade, ele pode chegar e surpreender todo mundo e calar a boca de todo mundo. Mas nessa temporada, acho que ninguém está esperando grandes coisas dele. Pelo menos é o que eu estou esperando. Eu não estou esperando absolutamente nada do Beckham. O que ele entregar, se ele entregar muito, já é um lucro. Mas para mim hoje é um time que independe dele para jogar. Você tem um bom tight end, que é o Austin Hooper. Você tem bons wide receivers. Você tem dois excelentes running backs. Você tem uma linha ofensiva que é competente. Você tem um quarterback que demonstrou ter capacidade de enxergar o jogo e fazer o jogo acontecer. Porque eu vi durante boa parte da temporada passada, porque o Baker Mayfield está sendo conduzido pelo ataque. Não, nos jogos decisivos no final da temporada, ele está sendo conduzido pelo jogo corrido. No final da temporada, ele fez jogos muito bons em que ele fez o jogo corrido funcionar melhor. Em que o jogo corrido não estava encaixando, o Baker Mayfield colocou a bola debaixo do braço, conseguiu uma boa sequência de passes, manteve Cleveland vivo no jogo, e no final do jogo, o Nick Chubb e o Kareem Hunt apareceram e conseguiram fazer touchdowns aqui e ali e ganharem jogos. Mas em vários momentos, quem trouxe esse jogo corrido de volta para o jogo, pro time, para encaixar de novo, trazer de volta para os trilhos, foi o Baker Mayfield. Então, é essa a questão. Qual é o jogador que a gente vai ver? Eu tenho muita dificuldade em apontar o Cleveland como o favorito da divisão e o favorito para chegar lá e brigar com o Kansas City Chiefs e estar um pouquinho acima de Buffalo Bills, por conta dessa indefinição que eu tenho sobre o que esperar de Baker Mayfield. Mas é um time que, assim, tem tudo para ganhar essa divisão e para, quem sabe, ganhar um Super Bowl. Eu acho que esse time do Cleveland é muito forte. É um time que todo mundo tem que parar e olhar com muita atenção. E parar de achar de ser motivo de chacota de várias pessoas que ainda enxergam o Cleveland Browns daquele time que em 2 temporadas teve uma vitória e 31 derrotas. Eu acho que já não é nem mais sombra daquele time. É um outro time totalmente diferente. Então, é uma nova era em Cleveland, é um time que pode trazer muita alegria para o seu torcedor. Eu acredito que vai trazer muita alegria para o seu torcedor. Tudo depende do senhor Baker Mayfield. Será que ele vai entregar? Boa, eu acho que vale ressaltar aqui também o excelente trabalho, como eu já comentei, do Kevin Stefanski. Não à toa que ele ganhou o técnico do ano passado, mas como o Rodrigo explicou, né? O jogo corrido estava muito manjado em Cleveland, beleza, vamos aproveitar o jogo aéreo. Então, ele conseguia. Aí eu dou méritos também para o Kevin Stefanski. Vamos aproveitar o jogo aéreo, vamos tirar essa atenção do jogo corrido, que é o nosso forte. Pô, a gente tem a melhor dupla de running backs da liga, beleza. Baker, preciso que você passe. Então, vamos fazer jogada. Então, a chamada de jogadas, não que o Baker Mayfield não tenha jogado bem, tá? Não tenha feito o seu papel. Ele também fez, mas eu acho que com a ajuda do Kevin Stefanski, sobressaiu
eu vou chamar de falsa qualidade, do Baker Mayfield. Mas então eu coloco esse ponto a mais, digamos assim. Kevin Stefanski, ele tá com um time nas mãos, sabe? Eu vejo bem montado e é uma mentalidade que sabe aproveitar. Vamos ver como é que vai ser esse ano. Como vocês comentaram aí, as perspectivas são muito boas para o Cleveland Browns esse ano. Beleza, senhores. Vamos aí, 40 minutos já de programa. Vamos falar do segundo time aí nessa divisão, que também teve 11 vitórias e 5 derrotas. Critério de desempate com jogos dentro da divisão, né? O Baltimore Ravens ganhou essa disputa, por isso que ficou em segundo lugar. Então vamos ao Baltimore Ravens, que vem para essa temporada, eu diria que Lamar Jackson está na corda bamba, ou, digamos assim, ele vai ter essa temporada para se provar como um passador e não como um corredor, mas porque trouxeram peças, né? Não vou dizer que a off-season do Baltimore Ravens foi movimentadaça, trouxe algumas peças importantes, e dentro dessas peças trouxe wide receivers, que o ano passado sim foi o pior ataque aéreo da liga, aí foi Baltimore Ravens mesmo, e eu diria que também não tem um bom jogo corrido, né? Porque quem mais correu o ano passado foi o quarterback, Lamar Jackson. A gente sabe que ele faz isso, mas ele foi o maior corredor do time na liga, né? Então, Rodrigão, o que você espera desse Baltimore Ravens? Você acha que Lamar Jackson vai se provar como um quarterback passador e não como um running back que passa a bola? Eu tenho as minhas dúvidas com relação ao Lamar Jackson, já não é de hoje. Tudo bem, ele não tinha bons nomes como wide receivers, mas a gente já viu vários bons quarterbacks excelentes fazerem de jogadores de wide receivers mediano bons wide receivers, né? A gente pega aí, por exemplo, o Peyton Manning e o Tom Brady, tiveram alguns jogadores que você fala assim, nossa senhora, só deram certo jogando com esses dois caras. A mesma coisa Aaron Rodgers e tal. Então você vê os caras que são top, são gênios, qualquer wide receiver funciona com eles. Agora, quando você tem um quarterback que já não é tão bom assim passando, aí, cara, você precisa ter bons wide receivers. Eu acho que só discordo você num ponto, Marcelo. O jogo corrido, o fato do Lamar Jackson ser o líder de jardas é muito pelo porte físico dele. Entendeu? Mas eu acho que o Gus Edwards, o J.K. Dobbins são bons running backs. E, cara, o Baltimore teve o melhor jogo terrestre, o maior número de jardas terrestres na temporada passada com uma sobra, né? Então, eu só acho que, como você tem muitas jogadas de option, e pelo porte físico, o Lamar Jackson, muitas vezes, na dúvida, ele fica com a bola, ele arrisca mais, porque ele tem maior capacidade de enfrentar tackles que o Gus Edwards e que o J.K. Dobbins, e principalmente que o Gus Edwards, que é o jogador que é mais running back de lateral, né, mais pelo lado da linha ofensiva. Mas sim, se faltava jogadores para o Lamar Jackson conseguir lançar a bola, agora não tem mais. Não tem mais essa desculpa. Chegou o Sammy Watkins, chegou o Rashad Bateman. São dois jogadores. O Bateman é um novato que vem com uma capacidade, uns skills para ser o wide receiver número 1, não vai ser provavelmente porque ele já está perdendo alguns jogos de pré-temporada por conta de lesão, e então talvez siga aí como só terceira opção e tal, atrás do Marquise Brown e do Sammy Watkins. Mas assim, tem jogadores para receber passes, entendeu? O que fica de dúvida? Linha ofensiva, saiu Orlando Brown, entrou o Alejandro Villanueva. Apesar de não ter muita diferença de idade entre eles, se não me engano, são só 2 anos, cara, o Villanueva já não vinha tão num nível tão alto lá em Pittsburgh. Né, a linha ofensiva de Pittsburgh funcionou muito bem ano passado, foi o time que menos sacks cedeu, mas o Villanueva sofreu um pouquinho contra alguns adversários. E jogando numa linha ofensiva nova e tudo mais, eu não sei se dá para esperar muita coisa dele. Nesse momento, acho que não dá para compará-lo com o Orlando Brown. Orlando Brown, né? Orlando Brown. Sim, sim. Então, assim,
tem que ver. Eu considero o time do Ravens, em termos de ataque, um time melhor que na temporada passada, porque agora a gente tem opções para o jogo aéreo, porém a defesa enfraqueceu. A defesa perdeu alguns jogadores interessantes e não conseguiu repor a altura, né? Não conseguiu, por exemplo, trazer um jogador que substitua, pelo menos no nome, o Yannick Ngakoue. Perdeu o Matt Judon, que a torcida reclamava, mas vai sentir falta essa temporada e vai chorar, porque tenho certeza que ele vai render pra caramba lá no Patriots. Então, assim, vai perdendo jogador aqui, jogador ali, vai ficando difícil manter o mesmo nível. Para mim é um time que teve uma quedinha nesse sentido. Então, a gente tem que ver como é que vai funcionar essa linha ofensiva com algumas mudanças e como é que vai funcionar essa defesa com várias mudanças. Eu ainda acho que Baltimore, se Cleveland não, se o Baker Mayfield, né, que é o jogador que a gente estava falando antes, ele não conseguir, pelo menos manter o nível da temporada passada, Baltimore é o time favorito a ganhar. A questão é assim, Baltimore, Pittsburgh, são times que, em comparação a 2020, tiveram uma pequena queda. Acho que o Pittsburgh é até maior que a do Baltimore. E Cleveland subiu. Então isso para Baltimore vai pesar bastante. Ele vai estar de novo tendo que correr atrás de um rival de divisão. E é interessante que os jogos entre Browns e Ravens vão acontecer no espaço. Os dois jogos vão acontecer no espaço de 3 semanas. Se não me engano, semana 9 ou 10 é o primeiro jogo, aí Cleveland vai para uma semana de bye, o Baltimore pega os Steelers, e na semana 12, 11 ou 12, pega de novo o Cleveland. Então, Cleveland, aí depois tem Baltimore, Cleveland, se não me engano, não, no meio eu não lembro. É Cleveland, depois Pittsburgh, Cincinnati. Pittsburgh, Cleveland de novo, aí é Green Bay. A segunda metade da temporada do Baltimore é pesadíssima. Baltimore tem o segundo calendário mais difícil, 56,3% de aproveitamento dos adversários em 2020. É muito difícil, só não é mais difícil que a dos Steelers. A segunda metade da temporada de Baltimore é pesadíssima. Só para deixar alinhado. Semana 10, Miami Dolphins. Isso, aí na 11 é o... 11, Chicago Bears, aí é um jogo mais, digamos, mais fácil. Veremos como o Chicago Bears vai chegar nessa semana 11. Aí semana 12... exato. Na semana 12 pega o Cleveland Browns, na semana 13 Pittsburgh Steelers e na semana 14 volta para Cleveland Browns. E assim a semana 15, Green Bay. A semana 12 a 14 é que eu já fiz dos meus textos, eu analisando, eu já fiz uma previsãozinha ali. É a semana 12 a 14, tá? Semanas 12, 13 e 14 definem o campeão da divisão, na minha opinião. Sim. Entendeu? Porque para mim Pittsburgh não tá no mesmo nível dessas duas equipes, mas pode tirar aí ganhar de Baltimore e complicar a vida dos Ravens, né? Mas, cara, é uma divisão sensacional nesse sentido. São 3 times que estão muito próximos. Cada time tem a sua característica. Em última instância, se o Lamar Jackson não conseguir encaixar um jogo aéreo legal, ele ainda é um excelente corredor. Então eu duvido que eu vejo algumas pessoas falando assim, nossa, porque se o Lamar Jackson não for bem como passador, aí acabou a carreira dele na NFL. Não, ele até agora foi muito bem correndo com a bola, conseguiu levar o time aos playoffs 3 anos consecutivos, sabe? Não tem, é difícil você virar e falar, nossa, o quarterback vai acabar, vai ser o fim da linha para ele. Quem está pressionado mesmo, é o Greg Roman, que é o coordenador ofensivo. Se o jogo aéreo não funcionar, o Greg Roman pode ganhar o Super Bowl. Dificilmente ele continuar na equipe em 2022. Exatamente. Boa. Marcão, fala aí, você confia mais no Harbaugh ou no Tomlin? Você acha que Baltimore Ravens está mais forte que Pittsburgh Steelers? Enrolando a língua. Sempre confio no Tomlin antes. Mas eu preciso fazer analogia. Fazer essa pergunta, Marcelo, é tipo você ter 2 filhos e falar assim, qual que você prefere mais? Qual que você gosta mais? É incrível, são 2 gênios. Ele nunca teve uma campanha negativa, né, Rô? O Tomlin não. O Harbaugh também mostra sempre toda a sua categoria. O Baltimore é um dos grandes times da NFL, pelo menos há uns... Bom, tem o Super Bowl de 2013, né? O 47
47, Rodrigo? 47? Alguma coisa assim. Por aí. Esses números eu nunca lembro. E assim, 47. é um time que está jogando em bom nível há um bom tempo. Um abraço para o Ele, que é meu amigo, que torcedor fanático, sempre sofre também. Só que, assim, vou falar um pouquinho. A defesa do Baltimore, eu acho que ela é fadada em dois cornerbacks que eu acho extremamente interessantes. Eu ia falar deles rapidinho, que é o Marcus Peters e o Marlon Humphrey. Eu acho que eles dão uma sustentabilidade muito boa. É uma defesa que precisa de alguns ajustes, mas eu acho que isso aí vai melhorar. Eu acho que na pós-temporada do ano passado acabou passando um pouquinho de vergonha no jogo que foi eliminado pelo Tennessee. Não, pelo jogo que foi eliminado pelo Tennessee, não. No jogo que foi eliminado pelo Kansas City Buffalo. Chiefs, pelo Buffalo. Mas assim, em altos e baixos, né? Porque contra o Tennessee acabou jogando muito bem, inclusive, entre aspas, parando o Derrick Henry. Ainda tem o Calais Campbell também, que cara, dispensa apresentações, um dos maiores defensive ends da liga também. Maiores mesmo, 2,3 m, o bicho é pequenininho também. E, assim, o Rodrigo falou sobre o Greg Roman, que eu acho que ele tem realmente que mostrar que ele consegue fazer um ataque aéreo decolar. Desculpa o trocadilho, agora não foi piada. Agora não foi, agora Não, foi. não foi intencional, não Quando foi. é boa, ela sai na piadinha. Mas assim, o time é muito talentoso, é um time forte. Eu falei muito de Cleveland, mas eu ponho o Baltimore nesse balaio também. Eu acho que quando você pega Buffalo e Kansas City Chiefs, a gente tem que colocar na primeira prateleira. Só que nessa segunda prateleira tem dois times dessa divisão, que a gente pode falar que é o Baltimore e que é o Cleveland Browns. O Baltimore é um time muito talentoso. Lamar já foi MVP de temporada nesse ano, no ano anterior. E com muita propriedade. Ele estava jogando muita bola. E ele é um jogador talentoso. Ele evoluiu na parte do jogo aéreo, ele evoluiu, a gente tem que levar isso em conta. Mas ainda ele precisa para ser o quarterback de um time do tamanho do Baltimore Ravens, ele tem que ser melhor. E isso passa pelo que o Rodrigo falou também, que é a posição de melhores recebedores. A gente tem o Mark Andrews, que é um tight end dos melhores da liga, pelo menos provavelmente uns 5 melhores com certeza, que fazia muito essa função quando tinha que fazer, não apenas bloqueio, mas também receber, e ajudou muito o Lamar nessa parte de ser um recebedor de confiança no final das contas. Então o Baltimore tem time para se classificar. Eu acho que, assim, na minha cabeça, olhando dos 7 times possíveis classificados, eu não consigo não pensar no Baltimore como um dos classificados. Para mim teria que ser uma catástrofe muito grande, mas a gente volta para aquela parte do equilíbrio que é a AFC Norte, que é o que a gente tem que pensar agora. É um dos grandes times para se classificar, não tenho dúvida disso, mas ele tem dois concorrentes, pelo menos o Pittsburgh um pouco menos, mas ele tem o Cleveland e o Pittsburgh disputando uma vaga com ele. Pode ser que passe os três? Até pode, teve isso ano passado. Assim, só que existe o limiar. Eu acho até, obviamente, agora falando sério, eu acho que o Cleveland está um passinho acima, logo está o Baltimore e o Pittsburgh um pouco para baixo nessa temporada. Mas vai ser muito legal. Eu acho que o jogo Pittsburgh e Cleveland Browns vai ser um jogo incrível. A gente provavelmente vai passar na TV, a gente vai conseguir ver, e vai ser um jogo de muitas alternativas e uma prova de ver se o Lamar vai conseguir se provar numa defesa tão forte, com dois caras daquele tamanho vindo na direção dele, se a linha ofensiva vai conseguir protegê-lo, que é um dos grandes poréns também, e vamos falar, a linha ofensiva do Baltimore consegue proteger o Lamar com certa tranquilidade. E se ele vai conseguir manter aquele nível de ser um corredor com a bola na mão, ou ele vai tentar, mesclado nessa evolução que a gente tanto pede para ele, fazer mais passes. Então a gente vai ter que esperar, mas eu acho que vai ser uma temporada bem legal para Baltimore. E lembrando, acho que na minha ordem o Baltimore fica atrás de Cleveland nessa divisão. Antes da gente passar para o próximo, só um ponto, um questionamento que eu faço para vocês, uma provocação. A gente vê, a gente fala, nossa, o Lamar Jackson tem uma linha ofensiva que protege ele bem, por isso ele consegue muitas jardas e por isso que ele é um jogador que faz a diferença. Mas vocês já repararam que quando ele é obrigado a ficar dentro do pocket, ele não consegue aquela alternativa, o pocket às vezes colapsa com muita facilidade?
Então, assim, não seria o fato, essa linha ofensiva dos Ravens, ela talvez seja mais eficiente abrindo espaço para o jogo terrestre do que realmente protegendo o quarterback. E talvez por isso que Baltimore seja um time tão bem sucedido no jogo terrestre e não tão bem sucedido no jogo aéreo. É uma leitura que eu já tenho há algum tempo que eu venho fazendo, porque é só ver como que Tennessee parou os Ravens, como o Chiefs vem parando temporada após temporada os Ravens, e como o Buffalo parou o Lamar Jackson nos playoffs. Foi exatamente fazendo isso, não deixa o cara correr. Força ele a ficar dentro do pocket. E aí, de repente, o pocket colapsa com muita facilidade. Então, acho que aí é um segredo, é uma coisa que precisa melhorar. E assim, dos jogadores que a gente vê chegando, o Ronnie Stanley está voltando de lesão, ele não é, não, ele é um mais ou menos, ele talvez seja mais do mesmo, vamos dizer assim. Vai ser um jogador que vai proteger bem e tal, não sei o quê, mas acho que não, a linha ofensiva continua tendo o mesmo nível, a mesma característica, a mesma qualidade e o mesmo defeito. Não sei se vai dar muito o jogo para Baltimore. Concordo, mas eu acho que, para o Marcelo finalizar e dar a opinião dele, eu acho que passa muito pelo que a gente falou do Greg Roman organizar toda essa parada. Então, assim, essa visão, provavelmente, com todo respeito, eu sei que você é muito inteligente, mas eu tenho que, para mim, não tem cabimento os caras que enxergam o jogo para o Baltimore não ter visto essa situação que você falou. Então, eles têm que ter um planejamento para que isso não aconteça. Pode ser até que você está dando um insight de uma coisa que eles não viram mesmo. E é muito grave isso, né? Mas... E aí eu vou mandar currículo para lá. Então, e aí lá você vai ganhar em dólar, né, irmão? Acho que é um negócio que, se não me engano, eu acho que vai valer a pena, viu, Rodrigo? Não, com todo respeito, você é um escritor maravilhoso, mas acho que trabalhar lá deve dar uma rendinha muito melhor do que trabalhar aqui no Brasil só. Concorda comigo? O que você acha, Marcos? Justo, senhores. Mas aí, fazendo até um contraponto aí para o Rodrigão e respondendo, eu acredito que Baltimore, eu entendo essa mudança, né? Orlando Brown, Alejandro Villanueva, mas trouxe também o Kevin Zeitler e na terceira rodada aí do draft de Georgia, trouxe também um guard, o Ben Cleveland. Então, lógico, a gente está falando de uma linha ofensiva com novos nomes que ela precisa depois se entrosar novamente. Mas eu acho que a intenção é essa mesmo. A gente deixar o Lamar Jackson mais tempo, mais protegido dentro do pocket, e assim, trazendo os wide receivers que eles trouxeram, dar mais armas para que Lamar Jackson tenha mais opções de passe, né? Mas vamos ver. Eu acho que a temporada vai dizer o que vai acontecer. Como vocês falaram, Lamar Jackson tem a opção da corrida. Isso ele já faz há 3, 4 anos. Já levou o Baltimore Ravens para os playoffs desta forma. Então, opções de jogadas eles têm, né? Veremos como que vão se sair esse ano. Só para finalizar, uma pequena curiosidade, que esse time dos Ravens é o time do Ben, né? É o time do Ben Bradson, do Ben Cleveland, do Ben Mason e do Ben Powers. Sem brincadeira, eles têm 4 jogadores com o nome Ben. E qual que é o principal algoz deles? O Big Ben. Muito bem colocado, Rodrigo. Meu Deus do céu, vamos partir para os Steelers. Ainda bem que eles ordenam os nomes pelo sobrenome. Se fosse só pelos nomes, ia ser um problema, né? Mas eu dei um puta de um gancho legal para você aproveitar aí. Big Ben. Você foi? Eu acho que você foi. Muito bem. Muito bem. Gente, por favor, curtam o vídeo, não ignorem isso, tá? Curtam o vídeo, falem para seus amigos que é bom. Boa. Para quem está nos vendo aí pelo YouTube, a gente também disponibiliza, dá um like aí no vídeo que ajuda a gente a continuar fazendo idiotice. Dá um like apesar das piadas. Continuando. Se o vídeo chegar a 10 likes, a gente promete fazer piadas melhores. Isso, pronto, já é um objetivo. Ó, que legal. Cara, eu não consigo prometer isso.
Beleza, vamos fechar aqui o vídeo, vamos falar do time que foi campeão da divisão ano passado, com 12 vitórias e 4 derrotas, Pittsburgh Steelers. Teve um fim de temporada um tanto quanto aquém, né, se a gente comparar com o início da temporada, um time que abriu 11 vitórias e nenhuma derrota, né, 0 derrotas aí no começo, acabou perdendo 4 seguidas, se não me engano. Então, teve um final de temporada e até um jogo de wild cards bem difíceis. E aí, uma off-season um tanto quanto chata para Pittsburgh. Também estava com um probleminha de salary cap para resolver, não é que tinha muito espaço no salary cap. Então, se desfez de algumas peças, né? Bud Dupree saiu, como a gente já comentou, ele foi para o Titans. O Marquise Pouncing também teve uma perda muito grande dentro da linha ofensiva como um todo. Então, Marquise Pouncing, o Matt Filler, o Villanueva. Então, teve uma reformulação muito grande da linha ofensiva, que, como o Rodrigo já comentou, foi a melhor da liga o ano passado, cedendo aí só 14 sacks. Vamos ver como é que eles voltam aí para essa temporada. Big Ben, a gente viu que sofreu bastante, né? Já não é mais o mocinho de 21 anos aí na liga. Tem mais um ano de contrato. Marcão, você acha que Big Ben aguenta mais essa temporada aí, ainda mais com um jogo a mais, né? Teremos mais uma rodada aí. Mason Rudolph vai ser o titular? Cara, Big Ben, ele é da geração Drew Brees, Philip Rivers, Tom Brady, né? Que é a gente, isso aí não tem como não falar mal, né? Mas ele se encaixa bem naquela questão que eu falei do Drew Brees. Às vezes não dá o start de querer parar, não querer parar. Às vezes o jogador do nível do Big Ben, ele pensa muito na questão de, cara, eu ganhei 2 vezes o Super Bowl e ele ganhou com muita propriedade, jogos fantásticos, vitórias incríveis. E ele falou, eu acho que eu sempre vou poder mais. O Drew Brees ganhou o Super Bowl há 10 anos. O Big Ben também. O Aaron Rodgers também. Também. Se você for pensar isso, são jogadores que ganharam, claro, com certeza, estavam no auge da sua forma há 10 anos. Isso é um ponto a se pensar. A gente nunca pode tirar a história do Big Ben. O Big Ben tem uma história incontestável na NFL. Só que é chegado o momento que tem que tomar uma decisão. Não só do cara, mas também da equipe. O General Manager já também não garante se o Big Ben vai ficar para a próxima temporada. E eu acho que, sim, se for pensar na parte prática da situação, é o momento de se pensar em parar mais uma temporada. Que, sejamos honestos, é o que eu não queria acreditar do Drew Brees 2 temporadas atrás, que é o momento que a gente tem que pensar em parar. Então, o jogador tem que pensar isso. O ano passado foi, eu acho que foi um começo de temporada mágico para o Pittsburgh Steelers, principalmente porque a defesa estava jogando de uma forma inacreditável. Depois o Rodrigo pode falar sobre isso, eu acho que ele vai pontuar bem sobre essa situação. A defesa do Pittsburgh ano passado jogou num nível inacreditável e carregou muitas vezes o time, que tem jogadores interessantes no ataque também, a gente não pode ser leviano e dizer que não, mas é um time muito manco, a diferença é muito grande. A defesa venceu muitos jogos e venceu. TJ Watt como um dos melhores jogadores da liga, e eu não estou falando de defesa, ele foi um dos melhores jogadores da liga ano passado. Todo mundo tem certeza disso. Aí tinha Bud Dupree, tinha o Devin Bush, teve o Fitzgerald, eu nunca lembro o primeiro nome dele, que também Minka Fitzpatrick. Minka Fitzpatrick veio do Miami, né, Rô? Exato. Jogadorzaço, teve interceptações, inteligência de jogo fantástica. A defesa do Pittsburgh era uma delícia de se ver jogar. Até que teve uma porrada lá que acabou estragando tudo. E a segunda parte da temporada regular foi muito ruim. E a gente não pode deixar de falar que o jogador principal do time, normalmente que é o quarterback, ele não era mais um jogador decisivo. E não era. A gente não pode falar. Aí teve. Quando você está vencendo, tudo é bom, quando está perdendo, tudo é ruim. Teve a questão das dancinhas do Juju, a questão dos corredores não estar tendo uma temporada interessante.
E isso foi cobrado nesse ano, tanto que a primeira escolha do draft do Pittsburgh Steelers esse ano, Najee Harris, é um dos prospectos de corredores que tinha mais interessantes do draft. Eles apostaram nessa situação. James Conner foi para o Arizona, né, Rô? Foi para o Arizona Cardinals. Cardinals. E o Najee Harris, ele tem potencial para ser o corredor principal do time, e creio que será. Um time que tem algumas apostas, a questão dos recebedores, que a gente sempre cobra muito, né? Porque a gente fala muito do Big Ben, mas tem o Deontay Johnson, tem o Juju, que eu O acabei de falar, Claypool. o Juju, que eu acabei de falar, o Eric Ebron, ano passado, dropando até se cair, se jogasse a filha dele, ele ia derrubar, tanto que ele estava dropando bola ano passado, Jesus. a gente sabe disso. E como você falou, o Chase Claypool, que para mim, eu tiro no Fantasy, tá? Então eu posso falar, o cara jogou uma excelente primeira temporada. Então ele assim, é uma luz no fim do túnel para um time que tem o ataque sobre muita pressão, porque tem que entregar mais. E a gente sabe disso, e tem que entregar mesmo. Não teve nenhuma escolha de draft para a posição de wide receiver, porque ele tem bastante no time titular. E vão depositar, eu acho que o Chase Claypool já é considerado a primeira opção. Como eu falei, o Najee Harris como uma válvula de escape para um time que precisa dos caras correndo para que entre o play action, para que aconteça algumas jogadas interessantes. E eu queria falar uma coisa interessante. Aí eu até vou dar um gancho para o Rodrigo falar, porque eu sei que ele vê no cara um diamante bruto que poderia ser melhor. O Dwayne Haskins vai ser a terceira opção dos quarterbacks lá do time. Provavelmente o Mason Rudolph começa a temporada como segunda opção, mas eu acho, na minha opinião, que Dwayne Haskins é um pouquinho melhor que o Mason Rudolph. Então, se ele tiver para o futuro, aí o Rodo já fez essa carinha dele, tiver paciência e mostrar o que pode fazer e não apanhar da namorada, nada disso, ele pode mostrar que pode ser o futuro da franquia, que tem que recomeçar. É a mesma coisa que eu falei do New Orleans Saints, agora como pensando mais com o coração. O Pittsburgh Steelers é um time que tem que pensar, e a gente entende que na NFL isso sempre acontece. É chegada a vez de Pittsburgh, é dolorido para todo mundo, mas é chegada. Eu acho que é o chegado o momento de entender que um ciclo acabou e tem outro para começar. Se a gente perguntar para o Igor, o nosso amigo, né, inclusive é ele que está devendo a aposta para mim, se a gente perguntar se ele quer o Mason Rudolph como titular, né, como quarterback titular, ele vai dizer que não, né? Ele vai te dar uma capacitada, eu acho. Mas imagina o Igor com a delicadeza dele. Aquela delicadeza com uma flor, né? Com uma flor. Mas, Rodrigão, o Marcão pontuou bem, né? A defesa de Pittsburgh foi muito forte, foi a melhor da liga em vários aspectos. Por exemplo, ela foi a que deu mais sacks, né? Fez o time adversário sofrer mais sacks. Então, no total foram 56 sacks o ano passado que essa defesa cometeu nos seus adversários. TJ Watt foi um que teve 15 sacks na conta dele. E Minkah Fitzpatrick aí com 4 interceptações. Então, cara, é uma defesa muito forte, né? Perdeu algumas peças, Bud Dupree, como eu comentei, mas eu vejo que ela se manteve, a essência da defesa se manteve. Já o ataque, eu não vou colocar tudo na conta do Big Ben. Os recebedores, como o Marcão também comentou, tiveram muitos drops da metade para o fim da temporada, né? Big Ben também perdeu um pouco de rendimento. Mas eu vejo que ainda vem com uma condição estável. Eu confio também muito no Mike Tomlin. O que você acha? Vamos por partes. Primeiro, eu não acho que a defesa se manteve. Eu acho que a defesa teve uma queda gigantesca. E isso daí baseado no que a gente viu na temporada passada. Para quem gosta de futebol, e eu sou apaixonado por futebol, pelo soccer também, então por isso que de vez em quando, quase sempre eu faço as analogias relacionadas a isso. Aquele time do Santos, campeão em 2002, tinha Robinho, tinha Diego, tinha o Elano, tinha um monte de cara sensacional. E tinha um jogador que fazia a diferença para o Santos e que ninguém prestava atenção nele, que era o Renato.
que era o volante. E era um jogador que jogava num nível absurdo e não aparecia. O Bud Dupree não aparecia como os demais jogadores. Mas enquanto ele esteve em campo, eu vou dar alguns números aqui, não vou pegar a parte de sacks, eu vou pegar mais a parte de jardas, pontos e turnovers por partida. Com o Bud Dupree em campo, 299 jardas de média cedidas, 17 pontos por jogo e 2,1 turnovers conquistados por partida. Quando o Bud Dupree se machuca na semana 12 no jogo contra Baltimore, que ainda Steelers ainda ganha, os Steelers passa a ceder 321 jardas, 25 pontos e consegue menos de um turnover por jogo. Isso não é coincidência. A gente está falando de um jogador de um nível sensacional que potencializou o TJ Watt a jogar um nível muito bom, mas a gente viu que quando o TJ Watt virou o único jogador desse ataque para pressionar o quarterback, o nível da defesa caiu. Não à toa, enquanto o Bud Dupree estava em campo, o Steelers ganhou 11 jogos e não perdeu nenhum. O primeiro jogo após a lesão do Bud Dupree foi contra o Washington, no dia 7 de dezembro. E o Washington era um time que vinha a temporada com uma campanha negativa e tudo mais e tal, o Steelers invicto. Vitória de Washington. Acidente de percurso. Ok, o que acontece no jogo seguinte, contra Buffalo? Uma vitória muito fácil de Buffalo. Beleza, ok, tá bom. E na rodada seguinte, mas que Buffalo era um time que brigava por playoffs, era o time considerado o favorito junto com o Kansas City Chiefs. Ok, bom, na semana 15 vamos pegar o Cincinnati Bengals. O Cincinnati Bengals sem o Joe Burrow, um time que vem totalmente caindo aos pedaços e tal, não sei o que, vitória dos Bengals, 27-17. Isso por si só já mostra o quanto que esse time do Steelers sentiu a falta do Bud Dupree. E ok, por uma questão de salary cap, saiu o Bud Dupree. Trouxeram o Melvin Ingram. Melvin Ingram que vem com problemas físicos da época de Chargers, que não jogou nas 2 últimas temporadas completas. Então, assim, eu vejo uma defesa que, ok, mantém bons nomes e tal, não sei o quê, mas eu não acho que a defesa ela sofre a perda de um jogador que é assombroso, a capacidade dele de transformar um jogo. E isso, para mim, quando você considera que o Steelers tem o calendário mais difícil da liga, certo? Tem, talvez na divisão mais difícil da liga. Porque tem 2 times que são mais fortes que os Steelers, que estão na crescente, numa fase de ascensão, enquanto o Steelers já está passando do auge. Já tem jogadores ali que não vão, mas já renderam o máximo que podiam render. Entre eles o Big Ben. Então é complicado a gente virar e falar, essa defesa ela carregou o time temporada passada. Já perdeu um baita de um jogador que quando ele saiu na temporada passada não rendeu mais. A defesa não é que ela se tornou uma defesa ruim, ela continuou sendo uma defesa muito forte, continuou sendo uma defesa muito boa, mas parou de ser uma defesa que tinha aquele rótulo de defesa campeã. E não tinha mais. Aí beleza, então a gente vai falar para o ataque. Pô, então assim, tá tudo perdido para Pittsburgh. Não, o ataque, os primeiros sinais é de um ataque melhor. Primeiro, com a escolha do Najee Harris. Uma escolha muito óbvia na primeira rodada, porque os Steelers não tinham running back, o James Conner saiu na off-season. Foi para o Cardinals. Você não confia no Ben Snell também? Não? Não, Ben Snell não, sem chance. Então, mas aí veio o Najee Harris, que é um jogador que talvez não fosse, se não tivesse nenhum time precisando muito de um running back, ele não sairia na primeira rodada, ele sairia na segunda, talvez na terceira rodada. Porque ele não é esse running back também sensacional. Mas é um running back que lembra, tem algumas características que lembram, que o pessoal fala que lembra o Le'Veon Bell. O Big Ben é um cara que sabe desenvolver. O James Conner teve uma primeira temporada dele com o Big Ben muito boa e depois caiu de rendimento. Então acho que assim, o Najee Harris com o Big Ben pode render muito. E aí a gente fala de Big Ben. Quer falar, Posso Marcelo? fazer até um parênteses antes aqui? E eu acho que vale até um programa à parte, mas você acha que o Najee Harris ele carrega muito mais o nome de Alabama do que realmente do talento dele? Eu acho que, na verdade, que esse daí é o Mac Jones, mas...
Caramba, Não, passou o Najee Harris correndo aí, você viu? pois é, Tatifi aqui tá top, é uma desgraça. Tô brincando aí, gente, pelo amor de Deus. Mas o Najee Harris, eu acho que ele é um bom running back, sim. Ele é um cara que tem nível. Que assim, não era uma classe sensacional de running backs, não tinha nenhum grande jogador da posição, tanto que não sai. Geralmente, quando você tem um grande running back, sai entre os 10 primeiros, né? E a gente está falando de Harris saída na 26ª posição no draft. Então, não é um jogador assim fenomenal, mas é um running back competente. É um cara que assim, running backs de segunda e terceira rodada rendem bem na NFL, tá, gente? Não acho que não, eu tô falando que o Najee Harris é de segunda, terceira rodada, sem que ele é ruim, não. A posição, você tem muitos running backs que saem da segunda e terceira rodada que são sensacionais. Alvin Kamara, hein, galera? Entendeu? E porque assim, é uma posição que, como são jogadores que têm uma vida útil na NFL mais curta em relação a outras posições, os times preferem escolher outros jogadores, acabam deixando os running backs para depois. Se você não tem um grande talento, um talento sensacional, espetacular, você não vai gastar uma escolha de primeira rodada, a não ser que você precise muito, e era a situação de Pittsburgh. Com relação ao Big Ben, a gente está falando do Big Ben, sentiu, teve dificuldades e tal, não sei o quê. Ponto, beleza. Pessoas próximas ao Big Ben vêm relatando que ele é um jogador totalmente diferente do que ele estava na temporada passada. Ele está mais magro, com um percentual de gordura menor, ele está lançando a bola mais longe e não está fazendo cara de dor quando lança a bola mais longe, tá? Por quê? O Big Ben passou a se alimentar melhor, ele treinou durante a off-season, ele lançou bolas durante a off-season, coisa que ele não conseguia fazer antes por conta de lesão. Como ele terminou a temporada 2020 sem lesão, ele pôde fazer uma preparação para essa temporada e trabalhou a parte física, trabalhou a parte mental, trabalhou a parte de alimentação. Tem pessoas que falam que a dieta do Big Ben hoje é mais restrita do que a do Tom Brady. A gente sabe que o Tom Brady é aquele cara chato, né? Ele é o Márcio Atala do futebol americano, que só pode comer coisinhas saudáveis e tal, não sei o quê. Nada contra quem concorda. Eu só sou a favor da felicidade. Ele tem 7 Super Bowls. Tudo bem, mas eu sou a favor da felicidade. Comer é bom, mano. Comer gordice é melhor ainda, então. Mas então, aí o Lembrando lembrando, ponto, a defesa da Itália tomou Coca-Cola depois de vencer a Eurocopa, tá? Tá vendo? Conceito Coca-Cola histórico é aí. vida. Coca-Cola, ouve o podcast Coca-Cola. Patrocina a gente, Coca-Cola. Só manda as Coca no começo, depois você patrocina, vai ser legal. Mas então é isso. A gente está falando de um quarterback que está se preparando para essa temporada. Muita gente está falando que ele está se preparando porque ele quer se aposentar ganhando um último Super Bowl. Tá? E eu acho muito válido isso. Acho que o Big Ben é um cara que tem capacidade de conseguir isso. Se ele estiver bem fisicamente mesmo, se tudo isso que ele fez, que ele está fazendo, significar uma melhoria absurda no jogo dele, ele tem a habilidade para fazer esse time ir adiante. Tá? Chase Claypool não é o primeiro wide receiver do Steelers, nem o Juju Smith-Schuster. É um jogador que a gente fala muito pouco dele, o primeiro wide receiver dos Steelers hoje, mas que é um cara que tem uma sintonia absurda com o Big Ben, que é o Deontay Johnson. Achei que o Antônio Brown, desculpa. Que isso, Marcão. Polêmica. Outro aí, que já se arrumou em confusão aí no treino compartilhado. Que ridículo. Né? E por que isso? Porque tanto o Juju como o Claypool, ok, o Claypool teve uma temporada muito boa e tal, não sei o que, mas oscilou muito. Teve jogos maravilhosos com 2, 3 touchdowns e ficou 2, 3 jogos sem conseguir chegar a 50 jardas. Ele oscila demais. O Juju Smith-Schuster é o TikTok boy, né? O TikToker da vida, então não precisa nem falar nada, né? Então, assim, eu acho que o Big Ben, ele é o cara que vai fazer esses jogadores
voltarem a cabeça para os Steelers e fazer esse time render. Porque se o Big Ben estiver realmente se preparando dessa forma para fazer só a última temporada e ganhar, e muita gente fala que ele está fazendo a sua última temporada, que ele não vai ter que a forma como ele está encarando é uma forma diferente de todos os outros anos. E indica que ele realmente quer se aposentar, mas que ele quer se aposentar jogando no auge. E aí até, desculpa a comparação, mas ele não quer se aposentar como o Drew Brees, que se aposentou já mostrando que estava numa descendente da carreira e assim, uma descendente acentuada. Né? Então, eu acho que Pittsburgh aí, por conta dessa vontade, dessa motivação, pode ser um time que venha a surpreender. Eu acho que ganhar a divisão dificilmente. Acho que é um time que, mesmo para playoffs, é difícil, porque tem um calendário muito complicado. Eu acho que essa divisão, que tinha tudo para colocar 3 times de novo nos playoffs, não vai conseguir fazer isso, por conta de um calendário muito complicado. Então, mas quem sabe Steelers não rouba a vaga dos Ravens, né? Eu que não gosto muito dos Ravens, ficaria um pouquinho feliz. Boa, senhores. Polêmico. Isso é bem polêmico e, de novo, é uma divisão que é muito difícil da gente também prever, porque tem hoje, né, 3 times que são muito fortes. O mesmo a gente falou da divisão de Los Angeles Rams, Seattle Seahawks, 49ers, Cardinals. Na nossa visão, Seahawks era o mais fraco, é o mais fraco, né? Aqui, essa disparidade sai um pouco, né? O Cincinnati Bengals está mais fraco, mas está num momento de reestruturação. Mas vamos ver, senhores. Na minha visão, eu não vou fazer nenhuma aposta aqui, até porque o Igor não está aqui, mas eu diria que o candidato fortíssimo, como o Rodrigão também já colocou aí, para ganhar a divisão é o Cleveland Browns. Eu vejo o Baltimore Ravens e o Pittsburgh Steelers brigando aí pela segunda posição. Não vejo Baltimore à frente de Pittsburgh. E eu sim, em último colocado aí, sem disputar muitas coisas esse ano. O que vocês acham? Qual que é a sua classificação, Rodrigão? Browns, Ravens, Steelers e Bengals, com Browns e Ravens indo para os playoffs, Steelers infelizmente não. Boa. Marcão? Browns, primeiro lugar. Baltimore, Pittsburgh e Cleveland e Cincinnati, não tem jeito. Mas eu acho que o Cincinnati vai se aproximar. E assim, vai ser os 3 bem próximos e o Cincinnati com mais vitórias do que o normal. Dos últimos anos, claro. Que o normal. Que maldade. Muito bom, senhores. Fechamos. Passou um Bem TV aí, que coisa maravilhosa. Passou, você viu? Passa carro, passa pássaro, passa tudo. Zona Leste chama. Pois eu ia pegar uma música de Ben TV para brincar com homenagem ao que o Vini fez no programa, mas eu não consegui achar a música. A música que eu achei aqui é horrível. Horrível. Boa. Enfim. Mas, senhores, fechamos a divisão AFC Norte, fechamos a nossa série de divisões. Então, hoje é a última semana que a gente fala de uma pauta em específico. A partir da semana que vem, a gente volta com as pautas um pouco mais aleatórias, então depende muito das novidades que vão ter durante a semana. E quando a temporada regular voltar realmente, a partir do dia 9 de setembro, a gente vai voltar com com os nossos programas de resumo da rodada. Então, falando aí dos principais jogos, como que foi a rodada, quem ganhou, quem perdeu, quais são as principais tendências aí. Maravilha, senhores. Rodrigão, considerações finais? Dwayne Haskins será o substituto de Big Ben 2022. A disputa provavelmente quando vocês estiverem ouvindo, assistindo esse programa, o Denver Broncos já vai ter anunciado o Drew Lock como quarterback titular. Eu estou oficialmente iludido, eu sei que eu vou me quebrar a cara, eu sou um iludido consciente, entendeu? Mas agora estamos todos prontos para a temporada regular começar e quebrar a cara de todo mundo, porque acho que aqui, nenhum desses 3 aqui vão gastar nada nessa temporada, Super Bowl nem nada, viu? Aliás, parabéns para o Packers, que incorporou no seu uniforme o desempenho nas últimas finais de conferência.
Muito obrigado, galera. Deem o like aí no canal e até a próxima. Valeu. Olha, eu só vou dizer que até Clay Matthews vai voltar para o Green Bay Packers, você vai ver. Pois é, patrocínio Jequiti, né? Patrocínio Arão Rogério. O kicker vai ser o Alexandre Pato? Marcão, fala aí, vai, senão eu vou xingar o Rodrigão. O Rodrigo pede para dar like, para comentar e curtir, depois de ter esculhambado o Green Bay, que é uma das maiores torcidas brasileiras. Mas tá bom. Cara, muito bom, como sempre. Muito legal. Que divisão forte. A gente vai se divertir muito assistindo os jogos. É sempre bom quando não é o do nosso time, então você pode torcer para que seja 46-46, né? Então isso é bom para caramba. Mas é isso aí, vamos torcer. Vai ser uma temporada divertidíssima. Eu acho que vai ter muita coisa legal para a gente ver. E olho no Cleveland. Acho que o Cleveland vai aprontar nessa temporada. Ou vai arrebentar, vai jogar muito, ou vai, no final das contas, não vai fazer nada do que a gente pensou. Vamos torcer. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Jogamos como nunca, perdemos como sempre. É isso, Marcão, que você está falando? Não, mas eu acho que não. Eu falei por isso, mas o Cleveland é um time que é muito bem treinado, então eu acho que vai dar uma liga interessante. Boa. E só para dar uma notícia que não vai servir de nada para ninguém, mas estamos gravando dia 20, na sexta-feira. Está tendo o jogo da pré-temporada aí, o jogo 2, entre Cardinals e Kansas City Chiefs. E Kansas City Chiefs está dando uma lavada de 17-0 no Cardinals. Então, e o Washington Football Team? Perdendo. Washington. Cincinnati. O Bengals está ganhando, mas sem o Joe Burrow. Tá 10-6. 10-6 para o Cincinnati. Isso aí. Beleza, senhores? Show, meus lindos. Obrigado. Um abraço. Bom, agradeço a vocês que nos escutaram até agora, a vocês que também nos viram aí pelo YouTube, vocês que estão nos escutando, compartilhem esse áudio se gostaram. Se não gostaram, deixem algum comentário, nos avisem o que a gente precisa melhorar. A ideia é sempre a gente fazer conteúdos mais interessantes para vocês. E vocês que estão aí nos acompanhando no YouTube, se inscrevam no canal, deem like no vídeo, ajuda a gente. E nos sigam nas redes sociais, Instagram, @outline.sports.br e Twitter, @outline_SP. Combinado, senhores? E sabe o que vai ter de igual? Para mim, acho que a temporada vai começar igual a do ano passado? Le'Veon Bell e Antonio Brown sem time. Difícil. O Antônio Brown dificilmente vai sair do Buccaneers. Ele é amiguinho do chefe, né? Ele é amiguinho do chefe. O chefe que você chama é Tom Brady, é isso? Thomas Eduardo. Exato. É ele mesmo. Valeu, senhores. Até semana que vem.